Sense Life, um mangá brasileiro criado por Glitch Talent, onde conta a história de Noah e Caleb. Caleb. Eu sou o Vinicius e se você não conhece Sense Life, eu quero que você tome. Não se preocupe, pois eu estou aqui para te apresentar essa obra de arte que mostra tudo de bom que tem no nosso Brasil. O mangá fala sobre drogas, organizações criminosas e depressão. Então senta a bunda na cadeira e deixa eu te mostrar a história de Sense Life. Senta pro coroa, desgraça. Senta pro jet, desgraça. Senta, joga pra balança, desgraça. A bunda. No primeiro capítulo a gente já começa com um sonho ou uma lembrança do Noah. E aqui a gente já percebe que a arte tá linda demais, mano. 10/10. E essa é a maior brisa do personagem. Ele quer saber o motivo para viver ou o motivo pra morrer. Você pode ver que tem um buraco parecendo o fundo de sua mãe e uma máscara com uma silhueta perguntando pelo que vive. Noah respondendo que ainda não sabe. Noah acorda na casa dele brocadão de fome, pega a carteira e decide comprar um hambúrguer. Mas antes ele veste uma camisa e passa por um fuzil paloso que ainda vai ser útil. Passando pela rua ele vê um fudido dormindo no meio do lixo e ele decide só ignorar como qualquer pessoa normal faria. Uma grande mentira, pois esse mesmo fudido acorda no sofá do Noah uma página depois. Noah pergunta se ele tá com fome e o fudido diz que sim, então eles macetam um podrão na mesa. E aí descobrimos que o nome do mendigo que o Noah colheu se chama Caleb, e ele já manda logo a real pra ele, perguntando bem normalmente se o Noah comeu o cu dele. Bom, quem nunca, né? Caleb até se justifica, pois a única coisa que ele consegue lembrar é que ele apagou numa festa e acordou na casa de um desconhecido sem camisa. Noah disse que não comeu e pergunta se ele sempre é assim. Caleb diz que ele só fica assim quando ele fuma um bagulho. Então Noah, do absolutamente nada, pergunta qual é o sentido da vida do Caleb. Caleb estranha e pergunta que porra de pergunta filosófica foi essa. Noah já manda real e fala que ele quer descobrir um sentido pra viver. Caleb ri da cara dele e acha que ele é só um depressivo vagabundo. Mas a conversa acaba com um cara e a gangue dele arrombando a porta do Noah e procurando o Caleb. Esse cara grandão aí é o David. E o engraçado é que esse cara e o Caleb parecem mó amigo de boa, se cumprimentando, mas do nada o David só dá um socão na cara do Caleb. David e a tropinha dele amarram o Caleb no chão e ele já manda logo o papo. O Caleb tá devendo muito dinheiro pra ele por causa de droga e ainda tem um cara que colocou a cabeça dele a prêmio por 15 mil. A conversa vai, a conversa vem e o Caleb pede pra ele dar o último tragado naquele beck insano antes de morrer. David aceita e acende um baseado pra ele, mas aí que foi o erro deles, porque do nada acende uma fumaça grandona. David pergunta cadê o baseado que ele acabou de acender pro Caleb e o Caleb fala que engoliu aquilo. Então foda-se, do nada o Caleb some e aparece uma entidade assustando os caras. A cena troca e aparece o Caleb amarrando eles, e aparentemente isso não se passava de uma alucinação que o Caleb fez quando usou a droga. Pausa pra eu falar sobre os tributos. Os tributos não são nada mais nada menos do que poderes que alguns personagens têm em Sense Life. E acontece quando a morte de alguma pessoa próxima cria as últimas palavras como forma de pedido. De acordo com esse último pedido, o tributo é criado. Um exemplo que eu posso dar aqui é o do Caleb. Você é viado! Não foi divulgado, mas provavelmente uma pessoa que era muito próximo do Caleb quando morreu desejou que ele usasse muita droga. Isso fez com que toda vez que o Caleb se droga, ele consegue criar uma alucinação na cabeça dos outros dependendo da droga que ele usa. Voltando pra história, com os caras amarrados aparece outro cara que fucking teleporta os dois. O cara explica sobre tributos e além de teleportar, ele fala que consegue tirar qualquer coisa da vista dele e atirar pela mão dele. Aí acontece uma luta foda entre ele e o Caleb e do nada o cara teleporta um prédio em cima do Caleb e do Noah. E aqui eu até concordo com o Caleb, porque pra quem queria morrer o Noah corre bastante, hein? E aí o Noah estende o braço e puxa o fuzil que tava lá na casa dele e sai voando igual o martelo do Thor até a mão dele. Depois você já sabe, né? Quando o depressivo puxa uma arma até o diabo se treme. Noah faz o cara de peneira e volta pra casa com o Caleb. Em casa eles veem o anúncio que o David tinha falado, então Noah e Caleb fazem um acordo. Eles vão encontrar o cara que colocou a cabeça do Caleb a prêmio e vão fazer com que o Noah encontre o sentido pra viver ou pra morrer. Fala, boiceta, é boiceta. No segundo capítulo, Noah e Caleb fazem uma mini sessão de terapia porque o Caleb disse que tem diploma em psicologia. Papo vai, papo vem, mas os principais assuntos são que o tributo do Noah é não conseguir se matar, porque o fuzil dele sempre o salva. Na noite, os dois saem pra beber em um bar e eles encontram dois caçadores de recompensa que estão precisando de ajuda com o GPS. Caleb e Noah ajudam ele com o GPS e ele avisa que esse lugar é bem perigoso por causa de uma gangue, mas eles não ligam muito para isso. Pulando um pouco a conversa, Caleb descobre que Noah é virgem, então ele acha que todo aquele papo de depressivo é
só porque ele nunca fez o ato. Então ele acaba pagando uma do Job pra ele. Noah vai pro quarto com a do Job, enquanto o Caleb vai pro outro com 2 mulheres. E aqui eu tenho que falar sobre essa arte, porque puta que pariu, essa arte me fez apaixonar por uma garota 2D. Mas felizmente ou felizmente aqui não rola nada, porque Noah não consegue subir a Excalibur por simples motivo de não sentir prazer por nenhuma mulher. Além dela ser muito simpática, ela dá um conselho pro Noah encontrar alguém que ame. E depois infelizmente ela vai embora. Na casa do Noah no dia seguinte, Caleb ri da cara dele contando a história. Mas que porra é? No terceiro capítulo, aparecem uns caras investigando um corpo que o Noah e o Caleb mataram lá no primeiro capítulo. E esses caras acham a bala de fuzil do Noah. A cena troca e aparece o Caleb todo bobinho com a mulher, enquanto ela pergunta se foi ele que matou o Rave. Aparentemente Rave é o nome do cara que o Noah e o Caleb mataram. Caleb acha que ela quer vingança pro amigo, então ele ameaça ela. Ela explica que não quer vingança, mas sim quer conversar com o assassino do Rave. Então Caleb chama ela pra tomar um suco lá fora, já que da última vez que entraram na casa do Noah, eles quase morreram. Ela explica que trabalhava por uma organização que cuidava do caso do Rave e que também esconde os tributos para o resto do mundo. Eles conversam um pouco e ela pergunta se ele conhece o líder Salazar. Caleb fala que nem conhece esse cara, mas ela questiona por que ele não conhece o cara que colocou a cabeça dele a prêmio. E aí o Caleb fica interessado e pergunta mais sobre ele. Então ela fala que ninguém sabe muito sobre ele, mas ela sabe que eles agem pela sombra e são muito poderosos. Ela também fala que a associação que ela trabalha tá procurando o Caleb para encontrar o líder Salazar, mas o Caleb tá bem foda-se pra isso, recusando a oferta que ela faz. Mas antes dele ir embora, ela acerta um tiro na perna dele, que por sorte ele já tinha usado alguma droga e só vira pó na frente dela. E ele usa o tributo dele, mas ela já tá ligado que aquilo é tudo alucinação e só desfaz daquilo tudo. Mas isso é inútil, porque o Caleb já tá bem longe de lá e só fica um bonequinho. Mas ela só fala uma palavra: memórias. E o Caleb esquece tudo o que aconteceu depois que ele conheceu ela. Caso você seja burro, esse provavelmente é o tributo dela, onde ela consegue fazer qualquer pessoa esquecer dela quando ela fala a palavras memórias. No capítulo 4 eu vou resumir em uma track só, véio. É simplesmente a luta daqueles caçadores de recompensa que o Noah e o Caleb encontraram lá no terceiro capítulo, segundo, sei lá, foda-se. Então, é uma luta foda, bem desenhada, tem um momento de comédia, muito foda. Mas bora só pra história, que é o que eu tô aqui pra apresentar pra vocês, né, mano? Caralho, Will Smith! No capítulo 6, Noah tem mais uma visões ou sonhos sobre aquele sentido da vida e a vontade que ele tem de acabar com tudo. Ele acorda com o som da campainha e quando ele vai ver, lá está ela, a mais gostosa desse mangá. Ela pergunta se o Caleb tá lá e ele disse que não. Então ela entra em casa e pergunta se foi ele que matou o Rave, já que ele tem um fuzil e a bala que tava no corpo do Rave foi encontrada. Ela pede para ele acompanhar ela até o local e ele só fala que sim, porque ela disse que lá tem uma lanchonete. Então para ele tá tudo bem ser sequestrados, já que tem uma lanchonete. Então quando eles chegam lá, eles encontram o próprio Caleb dormindo na cadeira do prédio. Ela pergunta o que ele tá fazendo ali, mas o Caleb só fala que não conhece ela, já que ela apagou a memória dele daquele dia que eles se conheceram. Então é mostrado que o cara que encontrou a bala no corpo do Rave é quem trouxe o Caleb. O nome desse cara aí é Umbra. E antes dele pegar na mão do Noah, o Noah sente uma coisa estranha e não deixa. Isso provavelmente tem a ver com o tributo do Umbra. Todos eles vão para a sala de negócios e é apresentado a terceira personagem importante. E também é apresentado que o codinome da gostosa é Delete. Entra o cara que pode ser o chefe daquela reunião e o Umbra diz que já sabe toda a história da vida do Caleb. O nome desse cara importante é Galen. E ele é o terceiro presidente da organização chamada CIF, uma organização criada para preparar o mundo para os tributos. Ele fala que se não fosse pela CIF, o prédio que o Rave destruiu naquele dia ia ser uma catástrofe no mundo inteiro, ainda mais se descobrisse que foi só uma pessoa que fez aquilo tudo. Resumindo, a CIF é uma organização secreta criada para esconder os tributos do mundo e também recrutar pessoas com tributos antes de gangsters. E agora a CIF tá de olho no bando do Salazar, e é por isso que eles querem o Caleb no time, porque o Caleb tá com a cabeça a prêmio pelo próprio Salazar. E o Galen diz que é preciso que o Caleb trabalhe no time da Morbius, que é o nome daquela garota importante que eu disse. E o Caleb só aceita trabalhar pra CIF com uma condição, que não é nada mais nada menos do que o Noah ir trabalhar com ele. E aí é criado o mais novo time de agentes secretos, uma gostosa de tanquinho, um viciado em drogas e um depressivo. E aí que a história finalmente começa. Mas como o meu trabalho é só apresentar o começo pra vocês, eu vou deixar com vocês para lerem o resto. Ou vocês podem se inscrever no canal aí, dar o like e talvez eu pense em trazer de novo mais um vídeo de Sense Life. Até o dia que eu tô gravando, o mangá tem 12 capítulos e você pode ler na internet ou no aplicativo Tomato. Ou melhor ainda, você pode comprar o mangá expresso que vem com cores e muito mais. Eu sou o Vinicius e esse foi o vídeo. E eu não aguento mais ver Sense Life na minha frente. Puta que pariu, que vídeo difícil do cara.